Então, nós estamos com esse modelinho, como já falei na introdução, é o nosso último motivo de Natal, que nós estamos encerrando, então, nessa semana, toda uma série de desenhos que a gente foi pintando durante este tempo natalino, né? Assim, a gente percebeu que as nossas casas também ficaram com outros ares, né, gente? Porque tendo os motivos de Natal, nos ajuda também a criar em nós esse espírito natalino. Então, este é o nosso último motivo de Natal. Então, este desenho aqui, ele contém uma casinha aqui e aqui assim também tem esse outro motivo aqui, tá? Então, estou iniciando aqui pela casinha, certo? Então, depois vamos pintar o outro lado. Vou só adiantar um pouco a casinha, que é assim. Estou usando o areia. Vocês podem observar no guia de cores, quando eu coloco na descrição do vídeo, né? Sempre coloco o guia de cores. Aí vocês podem observar como é que eu faço, então, as cores que eu vou colocando. Vou colocar aqui na minha tarjeta, então, um pouquinho do diluente. Este tecido aqui, ele tem uma trama muito boa. É um dos tecidos que eu tenho ali que ajuda muito bem também a deslizar a tinta. Isso é muito importante. Então, nesses desenhos aqui, eu procurei colocar um tecido que tivesse uma trama bem legal, tá? Então, observe, eu estou fazendo um degradê aqui com a areia e o siena natural, tá? Aqui é o siena e aqui é o areia, para dar um tom um pouquinho mais claro nessa nossa casinha aqui, ó. Então, observe, fazendo bem o contorninho dela aqui. Não tem muito mistério quando a gente pinta uns desenhos desses, assim, porque são quase, como é que eu vou dizer, como se fossem uns desenhos meio padrão, tá? As pinturas, porque o degradê, sempre usando 2 ou 3 tonalidades de tinta, né, de cores, e aí sempre cores combinando. Então, a areia combina muito bem com o siena natural. Aí eu passo também um pouquinho aqui assim nos contorninhos aqui, ó, e vai, olha, observe, vai dando um outro realce, né, também para nossa pintura. Então, fazendo aqui assim, observe que vai ficando bem legal. Tá? Aqui assim, ó, fica bem bonito essa nossa pintura, essa nossa casinha desse jeito. Então, onde que tem as marcas, né, da porta, da janela, a gente vai colocando, então, um pouquinho mais, um tom um pouquinho mais forte com o siena. E observe que fica um destaque, né, ao redor dessa nossa janelinha aqui, ó. Depois da janelinha a gente coloca outra cor, tá? Então, observe que vai ficando assim, essa nossa casinha aqui. O chão, geralmente, eu coloco uma cor um pouquinho mais forte e puxo, assim, ó, fazendo esse sombreado para cima. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, tá? Observe. Assim, ó. E vou puxar para cima esse sombreado assim, ó. Tá? Fica muito bonito. Aqui que é o nosso teto, eu vou usar o rústico, tá? O rústico junto com o marrom café. Tô aqui com o marrom café e tenho também o rústico. Deixa eu ver o meu rústico aqui. Aqui o rústico. Então, eu vou fazer o telhado com essas duas cores aqui, ó. O rústico e o marrom café, tá? Depois eu vou usar isso aqui. Mas vou continuar pintando aqui o lado, que eu já tô com o pincel sujo com areia. Vou fazer a partezinha de baixo aqui, pra já complementando, então, né, com essas cores que eu tenho aqui. Sempre no tom mais clarinho na parte de cima. Na parte de baixo um tom um pouquinho mais escurinho. Passando bem sempre, aquilo que eu sempre falo desde o início, né? Fazer um bom acabamento. Passar bem em cima do risco.
esse risco que eu tiro com aquela pasta, né? Vocês já observaram que eu já tenho um vídeo que eu disse como é que eu tiro meus moldes. E olha como fica a beleza esse risco aqui, fica bem nítido. Aí é bom pintar. E uma coisa que uma pintura sair bem feita, eu sempre digo, é ter um bom risco e um bom pano de prato. Que ele tem uma boa trama. Pano de prato, que ele é muito furadinho, não fica legal. Tá? Então vocês podem observar que a gente coloca assim, ó, e fica bem legal. Tá, gente? Então, ó, vou colocar agora o siena natural aqui embaixo. Aqui, ó. Vai colocar, dando uma tonalidade um pouquinho mais forte. A nossa base, o nosso chão. Assim, ó. Tá? Nosso chão. Ó, já dá uma... E sempre mesclando bem as tintas, tá, gente? Não posso deixar uma dualidade nessas cores aqui, ó. A gente tem que fazer com que ela fique parelha. A nossa tinta fica parelha, tá? Por isso que o próprio canal, né, misturando as tintas, porque se tem uma coisa que eu prezo muito, é um bom acabamento e uma boa integração das cores. Então, isso fica muito bonito quando a gente faz assim. Tá? Então, você observa. Depois, gente, eu vou passar um contorninho um pouquinho mais forte, talvez com marrom, né? Para fazer um bom acabamento nesse nosso risco aqui, nessa casinha aqui, tá? Então, agora nós vamos para o telhado. Aqui assim já tô com o marrom, tá? O marrom café, aqui assim, ó. Tô com marrom café, vou botar aqui assim, observem, e vou passar aqui assim. Telhado geralmente é um pouquinho mais escuro, né? Ó, marrom café e o rústico eu tô usando. Aqui assim, ó. Depois que eu pintar, talvez eu vou fazer uma tonalidade um pouquinho com preto também. Eu gosto, às vezes, uns contrastes. Se não ficar suficiente escurinho com o rústico, eu gosto de botar um pouquinho de preto no contorno desse telhado aqui. Tem essas tramas aqui, bem legal. Tá? Então, passei bem o marrom café nesse telhadinho. Agora eu vou passar um pouquinho do rústico. Eu gosto de tirar aqui na tarjetinha, porque eu vou só com a pontinha. Eu não estou usando um pincel filete aqui, mas com o próprio pincel, como está do ladinho, né? Eu faço então esse sombreadinho mais escuro aqui, ó. Vindo daqui e vindo de cima também. Já aproveito e faço um bom acabamento nessa casinha aqui, ó. Observem. E puxo aqui assim para baixo, ó. Ele fica um degradê, né, gente? Aqui, ó. Aqui assim é a mesma coisa. Assim. Observe, fica já o contorno feito. Esse pincel que eu estou usando é o número 8, ele é chanfrado. Então facilita muito quando a gente passa assim, ó. Tu já vem passando, já vem ficando ele, as marquinhas, né? Daí é muito bom, eu gosto muito desse pincel aqui. Tem dois pincéis que quase eu não solto nas minhas pinturas. Esse chanfradinho aqui e o número 10, que é lixado, retinho. Então eu tô fazendo assim, ó, umas riguinhas aqui, ó, como se fosse um tabuão, né? Pra botar aqui assim, ó. Aí eu boto aqui assim, ó. E vem vindo como se fosse as partes do telhado. Tá? Ficou bem legal isso aqui, ó. Certo?
Então, nesse aqui foi fácil fazer com esse pincel. Agora eu vou pegar um pincel filete para fazer o contorno ao redor, como eu falei antes. Que é assim, ó. Aí eu saio um pouquinho para fora, como se fosse uma aba da casa, que é assim, ó. Então fica um acabamento bem legal. Tá? Vou fazer aqui do lado também. Aqui do lado, olha aqui, ó. Fica bem bonito. Vou fazer aqui assim o contorno também, para ficar bem reforçada a nossa tinta. Sério, ó. E aí eu caí fora, como se fosse uma telha caindo, fazendo, ó, um ladinho, tá? Da nossa casinha. Não muito, com pincel filete, certo? Ó. E aqui eu vou fazer então o outro ladinho. Depois, claro, eu vou fazer um chão aqui assim, então vai ficar um pouquinho diferente depois. Posso até botar aqui, mas depois a gente muda. Certo? Então, a nossa casinha ficou assim, tá? Falta só as aberturas, né, gente? Não podemos deixar as aberturas sem nada. Então, para as aberturas, eu vou usar o amarelo canário, para fazer uma casinha que tem um amarelinho bem clarinho no meio, como se fosse de dentro da casa, a luz vindo de dentro da casa. Estou usando esse pincel número 4, tá, da Condor. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Depois também, vou fazer um bom contorninho ao redor dessa janela aqui. Ó. Tô colocando. Tá? Sempre fazendo um bom acabamento aqui. Assim. E na porta, eu vou fazer ela diferente, tá? A porta eu vou botar uma cor mais escurinha. Vou aproveitar o marrom café do telhadinho e vou colocar aqui na minha porta. Que é assim, ó. Misturado depois com areia, vai ficar bem legal. Eu tô usando um pouco do diluente e toda vez que a gente usa o diluente, ele dá uma suavizada na tinta. A tinta fica mais suave, então não fica tão forte, né? Então, você observa aqui, ó, a portinha aqui assim. Então, essa ficou a porta. Pegar um pouquinho de areia, para dar uma suavizada aqui onde tem as janelinhas. Que é assim, isso. E agora, então, vou pegar o meu pincel filete, com o mesmo rústico que eu fiz aqui no telhado, eu vou fazer também como se fossem as aberturas das portas e das janelas. Tá? Ó, observe aqui, ó. Fazer a mesma coisinha, aqui tinha um ladinho assim, ó, e aqui. As janelas, a mesma coisa. Tem que cuidar para fazer bem fininho, para não ficar muito destaque muito grande. Tá? Aqui era um quadradinho que eu tinha.
Assim, observe. Vou fazer aqui nesta outra também a mesma coisa, tá? Então, nós estamos finalizando, então, esta série dos motivos de Natal, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante desses modelos, desses motivos que a gente foi pintando ao longo dessas 4, 5 semanas que antecederam o Natal. Acho que deu até 6 semanas. Foram bastantinhas, né? Mas sempre para criar em nós também este clima, né? Natalino, para reforçar em nós também este tempo que a gente vive, que é o tempo do Natal. Então, vou deixar essa casinha desse jeito por enquanto, tá? Depois eu vou vir aqui fazer então o chão, vou fazer a estradinha, daí a gente vê como é que fica, se precisa algum reforço a mais, colocar um pretinho, como eu falei antes, mas o rústico ele tá bem fortezinho, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Fechar minhas tintas. Então, agora nós vamos pegar e vamos fazer aquilo que vocês já estão acostumados a fazer, né? Através dessas pinturas que eu fui falando, que são as folhas com as cores próprias, né? Que eu usei para este tempo do advento, tá? Vocês observem aqui assim, ó. Então, aqui, ó. Tem a bola de Natal, as duas bolas, o top. Tudo isso agora a gente vai fazendo, né, para ajudar, então, a deixar esse desenho mais bonito ainda, tá? Então, vamos fazer agora as folhas, certo? Tô vendo aqui tem 5 folhas. Eu vou pintar 2 folhas e depois eu vou adiantar o vídeo, tá? Para que esse vídeo não fique tão longo também, certo? Então, as folhas, como eu já falei nos vídeos anteriores, certo? Eu uso muito o verde veronese, tá? O verde veronese, que é esse aqui, o verde pinheiro, o verde pântano e o branco. São as cores que eu vou usar. Vou colocar aqui a minha tarjetinha, certo? Aqui assim. Vou usar aqui assim, vou deixar as cores mais pro lado de cá. E vou começar a pintar, então, vou pintar 2 folhas, tá? Para vocês observarem bem como é que eu pinto essas folhas aqui. Depois eu vou adiantar o meu vídeo e eu volto depois para pintar o laço, tá? Então, vamos pintar essas folhas aqui, ó. Usando o verde veronese. Como eu já falei, esse tecido tem uma trama muito boa. É muito bom pintar neste tecido aqui. Justamente porque essa trama, ela é legal. Ó. Então, aqui assim, ó. Observem que as folhas, essas folhas eu tô pintando todas elas sempre do mesmo jeito, tá? Porque eu acredito que essas folhas, elas também têm esse ar, né? Dessas cores e desse tempo que nós estamos vivenciando, tá? Então, aqui estou usando o verde pinheiro, já usei o verde veronese, usando o verde pinheiro, onde eu faço uma sombra um pouco maior, aqui assim, tá? O verde veronese eu vou passar bem aqui em cima desse risco que eu tenho aqui, ó. Assim. Então, o verde veronese. Vou usar o branco para dar a luz nessa nossa folha. Assim, ó. Eu carrego sempre um pouquinho, porque depois esse branco, ele vai sumindo depois, tá? Então, aqui assim, ó. O branquinho. Aqui assim, no meio, eu faço também. Dou uma luz do lado contrário. Observe que eu comecei pelo lado de cá. À minha esquerda eu fiz a luz branca, né? A luz aqui dessa folha. E do lado de cá, então, do outro lado, então eu faço a luz também, tá? Depois eu vou fazer o verde. Vou fazer esta outra folha aqui, então. Essa folha aqui.
da mesma forma. Vou fazer essa folha da mesma forma que eu fiz essa, com o verde veronese, que é assim, ó. Estou usando aqui este verde aqui. Se você quiser deixar um comentário para dizer como é que foram as pinturas neste tempo de Natal, se gostaram desta série que a gente fez aqui neste canal, com este tema, que é um tempo próprio agora, né? Esse tempo de advento, tempo natalino. Se quiserem deixar algum comentário ali na descrição do vídeo, ali no vídeo, podem deixar. Eu sempre costumo responder todos os comentários, dar uma curtida, tá? Então, sempre procuro fazer isso, tá, pessoal? Então, observe que estou usando agora a luz branca, a tinta branca para dar a luz, tá? Aqui assim, ó. Colocando desse lado aqui assim. E ao mesmo tempo vou fazer aqui assim. Subindo para cá. Deste outro lado também forma a luz. Tá? Então, dois lados que eu estou usando para formar a luz nesta folha. Assim. Agora, para vocês verem como é que eu faço, tá? Eu vou pegar o filete e vou pegar o meu verde pântano e vou do lado de cá, vou fazer a nervura desta folha, assim, ó, com o filetezinho, aqui assim, vou botar uma outra nervura aqui, ó. Tá? Aqui novamente também, neste lado a mesma coisa, observem, vou fazer a nervura do lado de cá. Aqui assim uma nervura também, outra nervurinha aqui. Aqui assim, ó. Tá? Com o verde pântano vou dar uma fortalecida aqui neste cantinho aqui de baixo, fazer uma sombra um pouquinho mais forte com o verde pântano, tá? O verde pântano, ele é uma cor que ajuda muito para fazer a sombra. Então, aqui assim, ó, tá? Botando aqui assim, ó, para fazer dar um fortalecimento nessa nossa folha aqui, ó. Assim, certo? Então, agora eu vou adiantar o vídeo pintando as outras folhas. Então, já terminamos de pintar as folhas. Agora nós vamos pintar então este top aqui, tá? Vou usar as cores, o vermelho tomate, o púrpura, o vinho e o uva. Essas cores aqui, ó, tá? Não dá pra ver aqui direitinho porque eu aproximei bastante a câmera, né? O foco da câmera. Mas então essas cores que eu vou usar. O vermelho tomate, o púrpura, o vinho e o uva, tá? O branco para fazer umas luzes. Então, eu vou iniciar com o vermelho tomate. Começando aqui assim, ó. Usando sempre um pouco do diluente para ajudar o tecido, a penetração da tinta no tecido. Vou usar aqui assim, ó. Fazer bem com o vermelho tomate. Fazer bem no centro dela, aqui assim, ó. Observe que as tramas ficam bem, todas elas bem permeadas por essa tinta.
Assim, ó. Vou usar o púrpura para fazer o contorninho dela, que é assim, ó. Muito importante sempre a gente usar a tinta que feche bem as tramas. Então aqui, púrpura, estou usando aqui assim, tá? Serve aqui, ó, misturando bem as duas cores. Então isso é muito importante usar essas cores para que a tinta, que o risco fique bem pintadinho. Vou usar um pouquinho do vinho nessa parte aqui central do top, porque depois eu vou botar o uva para fazer o fundo aqui, tá? Fazer a sombra, né? O top que fica do lado de dentro. Então eu vou fazer aqui assim, então usando o vinho, que é assim, misturando bem essas cores aqui, para não ficar uma dualidade. Certo? Observe que fica bem, o vinho fica bem feitinho o contorno dele. Assim. Tá? Que assim eu vou usar também um pouquinho do vinho, fazer esse contorno aqui assim, na parte daqui do top. Assim. Tá? E agora nesse top que fica aqui da parte aqui, ó, eu vou usar o púrpura. Não vou usar o vermelho tomate. Vou usar o púrpura, porque depois eu vou usar o uva. Então eu quero fazer bem fortezinho. Tem que usar uma cor um pouquinho mais forte. Então agora eu vou usar o uva para fazer esse fundo, né? Essa sombra, se fosse a parte de dentro do top. Observe, fica bem mais escura. Aqui, ó. Contornando para a gente fazer então esse top aqui. Tá? Misturando as duas cores, né, da tinta. Estou usando o pincel lixado, número 10. Pincel que eu disse que eu gosto muito também de usar ele, porque ele fica, ele é muito bom, esse pincel aqui, para fazer esses detalhes aqui, para pintar quando o desenho, ele tem um modelinho meio grande. Então, ó, ficou uma cor um pouquinho mais clara aqui no meio, não sei se na câmera dá para perceber, mas tá um pouquinho mais claro e aqui tá mais forte, tá? Então aqui do outro lado, a mesma coisa, então aqui, ó. Vou usar o vermelho tomate aqui no meio, tá? Com um pouquinho do diluente, para que penetre bem a tinta nesse tecido. Então, a cor aqui assim. Assim. Vou usar agora o púrpura, contornando essa parte de baixo, como eu fiz no outro lado. Mesma coisa, tá? O púrpura. Assim. Quando vocês olharem os vídeos, estiverem pintando, se surgir alguma dúvida, pessoal, podem comentar, que eu costumo observar os comentários, tá? E sempre procuro responder todos eles, certo? Se tiver qualquer dúvida, quiserem qualquer explicação, podem perguntar. Então, você observe que eu fiz aqui, ó, com o vinho, contornando aqui da mesma forma que eu fiz do lado de cá, aqui embaixo, tá? Então, eu fiz o vinho aqui, ó. Vou com o vermelho tomate aqui na pontinha e já vou puxando o púrpura junto aqui com ele. Assim, ó. Fazer um bom contorno, que você fala. E com o vinho, como eu fiz no outro,
Vou fazer nessa parte aqui, ó. Tá? E aí eu mesclo as duas cores. Pode observar. Fica bem mescladinha. Tá? Assim, ó. Vou colocar mais um pouquinho do vinho no lado de cá. E vou misturando essas tintas bem, fica bem misturadinha essas tintas aqui. Observe que as tintas vão... Depois eu vou fazer uma luz, tá, gente? Mas daí eu tenho que esperar um pouquinho secar, pra não, senão ele não pega muito a cor. Assim, ó. Tá? E vou colocar como no outro, aqui no meio, o púrpura. Observe, coloco o púrpura aqui no meio e venho com o uva, contornando aqui assim, ó. Ele é a cor um pouquinho mais forte e nos ajuda então a dar essa sombra legal neste top aqui. Assim. No lado de cima também a mesma coisa. Encostando bem na folha, para que a folha fique também sem manchas brancas, né? Que não haja uma separação aqui assim, ó, entre o top e a folha que está do lado de cima. Tá? Então isso eu cuido muito para que fique bem fechadinha aqui as tramas. E botar a tinta bem em cima do risco, tá? Para que fique bem legal aqui assim. Então o nosso top está ficando bem bonito. Vocês podem observar. Assim. Então essa parte aqui, ó, é a parte de dentro do top, tá? Então, mesclando aqui assim. Aqui assim, tá, gente? Vou lavar o meu pincel, porque eu quero afastar um pouquinho essa câmera para vocês observar como é que ele ficou. Tá? Então, o que eu vou fazer agora nesse meu top? Vou fazer a partezinha aqui do meio, que é o nozinho do top. Pegando o vermelho tomate, colocando aqui assim. Aqui no meio. E vou usar um pouquinho do púrpura para fazer o contorninho dele. Deste outro lado também, dos dois lados. E aqui assim também. Depois eu vou enfeitar também um pouco esse top, né, gente? Vou dar uns enfeites legais nele. Vocês vão ver depois no final como vai ficar bem bacana. Se vocês olharem os vídeos anteriores, vocês vão ver que vários tops meus estão enfeitados com riscos, com xadrezinho, tá? Então agora nós vamos fazer, a gente tem a fita aqui do top, né? Lavando o pincel. Nós temos a fita aqui do top, tá? Que ela é aqui assim, ela é grandinha, ela vem até aqui em cima, ó, observem. A fita vai até lá no fundo, ó. É uma fita bem grandinha. Nós estamos fazendo em partes, tá? Vou deixar aqui assim para vocês observarem. Aproximação assim, ó. O que nós vamos fazer? Iniciando para nós fazer essa fita. Sempre pelas cores mais claras, tá? Então, o vermelho, tomate. Estou usando um pouco do diluente. Essa fita, ela é compridinha. Então, tem que ir devagarinho para a gente poder fazer essa nossa fita aqui. Não dá para fazer tudo de uma vez só e muito rápido. Tem que ir pintando com as cores devagarinho. Então, eu estou fazendo o meio dela bem vermelhinha. Tá? Com o vermelho tomate. Botando um pouco de diluente para ajudar na trama.
tô deixando as bordas, né, a beirada desse meu laço, para usar a cor um pouquinho mais forte, tá? Então, observe. Não tô botando todo na beiradinha porque eu quero usar, então, o púrpura, o vinho, tá dando umas tonalidades bem mais fortes depois dessa nossa fita aqui, esse nosso laço, essa fita aqui fora. Ok, vou usar o então púrpura, agora começando por aqui assim, fazendo bem o contorno dele. Assim. O outro lado da mesma forma. Essa é a púrpura. Tô deixando um pouquinho também a risca para continuar com o vinho. Então, tô deixando, tô indo bem também na beiradinha, porque eu quero o vinho para dar uma reforçada nessa nossa fita aqui. Esse laço que sobe, né? Então, observe. Tá? Vou pegar o vinho agora. E vou colocar aqui assim, ó. Assim, ó. Quase encostando na folha no início. Porque fica bem legal quando encosta aqui assim, tá? Ó. E vou puxando, né, gente? Eu vou puxando isso aqui, ó. Esse vinho para misturar um pouquinho com o púrpura e com o vermelho tomate, pode observar. Eu não deixo ele seco, eu coloco e já vou puxando junto. Olha aqui, ó. Fazendo junto aqui, ó. Porque é muito importante a gente ter um bom acabamento nessa nossa fita aqui, nesse nosso laço aqui, ó. Tá? Ó, vou misturando. Observe, tá? Observe que vai ficando cada vez mais fortezinho um pouquinho o nosso laço aqui. Da parte de baixo, a mesma coisa, gente. Vou misturando o vinho. A minha tinta, ela fica do lado de fora, aqui, ó. Aquilo que eu sempre disse, né? A tinta tem que ir para o lado de fora para poder fazer um bom acabamento. Então, a tinta tem que ir para o lado de fora, senão ela não, acaba não fazendo uma boa finalização no tecido, tá? Então, a tinta tem que vir aqui assim, ó. Fazendo essa boa finalização aqui, ó. E misturando aqui assim, né, gente? Daí, as tintas que estão ali. Então, vocês estão observando que estou usando o vinho aqui para fazer essa finalização nesse nosso laço aqui assim. Não estou usando o vinho, a uva, tá? A uva eu vou deixar só para fazer aqui, nessa partezinha aqui, no início desse top, desse laço aqui, para dar uma sombra. Então, observe, às vezes eu mancho um pouquinho mais aqui assim, ó, porque às vezes a fita não tem sempre a mesma tonalidade toda ela, né? Isso, como é arte, a gente vai colocando também o dom e vai criando. A arte é criação. Então, a gente vai criando também o nosso desenho. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Ajeitar essa câmera aqui, ó. Isso. Fazendo o restante desse nosso laço aqui, tá? Então, estou colocando aqui, continuando com o vermelho.
vermelho tomate, que é assim, ó. O centro todo ele é o vermelho tomate. É uma fita compridinha, né? Então, um pouquinho mais do meu diluente aqui na minha lajota, porque ajuda a tinta a ficar bem fixada nessa nossa trama do tecido. Então, aqui assim, ó. Colocando aqui assim, fica bem bonito. Vocês observem pelo vídeo, né, como tá ficando bem legal. Aqui, ó. Vai mexendo aqui, ó. E a gente vai fazendo, então, essa nossa pintura ter um bom acabamento. Assim. Quase finalizando esse laço comprido aqui. Coloquei na cor vermelha, porque o crochê, né, ele está feito da cor vermelha. Aliás, somente um crochê amarelo que eu já tinha feito do meu motivo de Natal. Senão todos eles foram na cor vermelha e verde. Porque é o que esse tempo natalino pede, né? Essa cor aqui. Vermelho, verde. E fica muito bonito. Dos dois lados, observe que eu faço um pouco na parte de cima, um pouco na parte de baixo, para a tinta também não secar, tá, gente? Vou vir com o vinho agora. Antes estava com o púrpura, agora o vinho, para fazer essa finalização aqui nesse nosso contorno aqui desse nosso laço. Aqui, ó. Fazendo então na parte de baixo. Vou contornando com o vinho, tá? Essa combinação do vermelho tomate, púrpura, o vinho, o uva, são tonalidades que combinam entre si. Então, é muito bom pintar com essas cores aqui. Porque a gente vê que dá um bom realce. Observem que eu sempre faço, gente, olha, isso eu exijo muito das minhas alunas. Um bom acabamento. E tem alunas minhas que estão olhando os vídeos e estão fazendo pinturas bonitas, belíssimas. Porque estão olhando, né? E essas dicas que eu dou é muito importante. Muito importante para fazer um bom acabamento nas pinturas. Um bom acabamento, isso é muito importante. Então, fazendo assim com o vermelho, com o vinho, né? Por cima do vermelho tomate e do púrpura. Então, observem que vai ficando bonitaça essas nossas pinturas aqui. Então, quase todas as pinturas aqui, né? Deste tempo aqui do Advento, quase todas elas, bem dizer, foi usado o vermelho. Porque é o que pede, né, este tempo de Natal. Então, olha só. Finalizei, então, o top, tá? Vou fazer o cantinho aqui, a pontinha dele, vai ficar bem acabadinho aqui, ó. Tá?
Depois eu vou fazer o enfeite neste laço aqui, nesta fita aqui que corre, tá? Então, aqui assim, ó, agora eu vou fazer esta outra parte aqui, ó, certo? Com as mesmas cores, tá? Com as mesmas cores. Vou usar o vermelho aqui na ponta, o vermelho tomate, aqui assim. Usando aqui, ó. Essas dicas que eu dou quando eu pinto assim, dicas para qualquer pintura que a gente for fazer, tá? Porque essa questão do acabamento, essa questão de uma boa finalização, isso é para qualquer pintura que a gente for fazer. Isso é muito importante, a gente ter, então, esse cuidado, né, com essas pinturas aqui. Tá, gente? Eu não me canso de falar, porque eu acredito que são dicas muito importantes, dicas que eu dou às minhas alunas, e elas observam e a gente vê que depois que elas fazem os seus desenhos em casa, fica bem bonito aquilo que elas fazem. Então, estou usando o vinho, aqui assim, como eu usei na parte de cima. Tá? Já estou fazendo aqui assim, ó. Já estou fazendo aqui a parte um pouquinho mais forte, uma sombra um pouquinho mais forte, que é onde inicia o laço, a ponta, a fita, né? Aqui assim também, ó. Aqui assim. Observe que a gente vai fortalecendo esse laço aqui assim, ó, com essa curvinha. E vai puxando. Cuidado para não cair fora do risco. Isso é muito importante, cuidar para não cair fora do risco. Se por acaso cair fora do risco, tem que aumentar um pouquinho, né? Para não ficar... Não dá para deixar uma coisa borrada, né, gente? Então, você aumenta um pouquinho o risco, você faz um detalhe. Às vezes acontece. Quem nunca deixou cair o pincel em cima de um tecido? Mas aí a gente cria. A gente inventa um detalhe. Vou pegar o pincel um pouquinho menor aqui, para fazer esse detalhe aqui na pontinha aqui, ó. Eu sempre falo assim, ó, dependendo do tamanho do desenho, também a gente tem que usar o tamanho do pincel. Tu não vai usar num risco muito grande um pincel pequenininho, aí fica muito marcado, né? Não dá, tá? Então, nós finalizamos aqui o top. Eu vou só depois fazer, então, a finalização com o branco, dando uma tonalidade, dando uma luz, tá? Para essa nossa pintura aqui, ó. Então, só fiz um pouquinho aqui de profundidade, aqui no nosso top aqui, ó. Aqui assim. Assim, deixa eu afastar um pouquinho essa câmera para vocês visualizarem bem. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Aqui assim. É onde ficaria a sombra, né? Um pouquinho mais forte. Assim. Aqui da mesma forma. Tá? Vou puxando para cá assim, para cá. Assim. Tá? Então, ficaria aqui assim. Vou só pegar o meu pituá com o branco e vou agora fazer um pouquinho a sombra nele, tá? Com o meu pituá. Vou
colocar aqui assim, um pouquinho aqui em cima, aqui assim. Uma sombrinha aqui assim. E uma sombra aqui assim também. Tá? Vou agitar aqui assim. Nessa parte aqui de cima também quero colocar uma sombra. Neste lado aqui assim. Tá? Aqui assim também. Ah, tá, eu não tô mostrando. Aqui assim, ó. Eu tô erguendo todo para mostrar o desenho. Vai ficar um pouquinho fosco por causa do que eu afastei a câmera. Mas aqui assim é um pouquinho de sombra. Aqui assim um pouquinho da sombra. Tá? Vou pegar um pincel aqui só pra gente poder misturar bem essa sombra aqui, ó. Assim, aqui assim também. Umas manchas, né? A gente coloca a sombra. Assim. Tá? Dá um tom um pouquinho mais claro nesse nosso top. Tá, gente? É a luz que a gente coloca aqui. Certo? Então, terminamos esse nosso top aqui. Depois, eu vou só fazer, eu ainda vou fazer os enfeites, gente, tá? Só que eu tenho que deixar ele secar um pouquinho para mim fazer os enfeites. Então, pintar as bolas agora, as bolas de Natal. Vou usar o azul petróleo, que está aqui, e o azul celeste. Duas cores que eu vou usar para pintar esta bola aqui. Vou pintar primeiro esta bola aqui que está por baixo, tá? Depois vou pintar a outra bola aqui. Então, vou iniciar com o azul celeste. Pintando aqui, usando um pouquinho do diluente para poder deslizar bem essa tinta no tecido, tá? E o azul petróleo, colocando também aqui assim, ó. Mas contornando então essa nossa bola aqui. Tô com o pincel pituá, já vou trocar, porque o pituá não é para fazer contornos, né? Ele serve mais para misturar as tintas e fazer quando o tecido é grande o desenho, assim, ó. Tá? Vou usar, então, o meu pincel lixado. Esse número 10 que eu tenho aqui, tá? Esse número 10 aqui. Usando aqui, então, fazendo com o azul petróleo, contornando bem os cantinhos aqui dessa bola de Natal, deixando essa bola ficar bem bonita. Ela está por baixo, então eu vou fazer um pouco de sombra aqui nessa bola. Já vou misturando com a cor azul celeste, tá? Já vou fazendo essa mistura. Apesar que essa bola de Natal, ela vai ter umas manchas um pouquinho mais forte do azul, um pouquinho mais o azul celeste, tá? Ela vai contornar dessa forma essa nossa bola de Natal. Fazendo esse contorno, que é assim.
Misturando bem as tintas. Então, tô usando cores mais fortes neste lado de cá, tá? Com essa cor o azul petróleo. E misturando com o azul celeste. Fazendo essa junção das cores. Assim. Usar bem essa trama aqui para fazer essa mistura aqui. Aqui eu vou fazer uma luz, tá? Não posso deixar muito escuro. Vou fazer uma luz ali. Então, misturando desse jeito. E uma outra luz eu vou fazer aqui assim. Aqui assim para chegar, mostrar. Aqui assim. Aqui assim eu já fazer a cor escura. Fazer assim. Observe que eu tô manchando um pouco essa minha bola, né? Para que possa ter uns raios mais claros, um pouco mais forte, tá? Essa bola vai tendo esse destaque. Assim. Observe que eu fiz um bom contorno ao redor dessa bola, tá? Para que ficasse bem contornadinho. Isso, gente, eu sempre falo, tá? Uma boa pintura é ter um bom acabamento. Então, desse jeito. Vou deixar aqui assim, ó. Aqui assim. Deixar umas manchinhas um pouquinho mais claras. Vou usar o branco também para dar uma luz um pouquinho mais nessa nossa bola aqui. O branco ele ajuda também a dar uma claridade aqui assim, ó. E aqui assim. Assim. Assim também. Depois, quando eu vou fazer os enfeites, gente, vocês vão conseguir perceber como fica bonito dando esse realce. Assim, ó. Tá? Ali. Então, essa bola azul ficou dessa forma. Vou usar uma cor aqui assim mais clarinha para dar uma junção um pouquinho nessas tintas aqui. Assim. A mão bem leve no pincel. Tá? Observe
já dá uma outra tonalidade. Tá? Então, essa bola, ela fica dessa forma. Na outra bola, nós vamos usar o amarelo ouro, tá? O amarelo ouro e o siena natural. Tá? Por que essas duas cores? Porque observem que aqui eu já tenho uma cor forte, né? Uma bola já é uma cor mais forte, uma cor azul, é forte. O top ele é todo vermelho. Então vamos usar um pouquinho uma cor que agora vai dar uma outra tonalidade um pouquinho mais clara, tá? Que vai ser com o amarelo. O amarelo ouro. Tô fazendo já assim. Então, usei essas cores aqui, né? Aqui. Agora eu vou usar o siena natural. Com o siena, então eu vou contornar bem esta bola de Natal, fazendo também um bom acabamento, tá? E fazendo a junção das duas cores. Um pouquinho de diluente para ajudar nessa junção aqui, ó. Observe. Tá? Primeiro eu tô contornando bem a bola, para que ela fique bem acabada, né? Que tenha um bom acabamento nessa minha bola de Natal. Tô colocando então do lado de cá a cor um pouquinho mais clara. Coloquei o siena mais de um lado, tá? Coloco o siena mais de um lado, que é assim, ó. Então, eu usei o siena mais do lado de cá, tá? Por que que eu fiz isso? Porque essa aqui está por cima dessa outra bola, né? Então, vou usar um pouquinho mais claro do lado de cá, tá? E vou usar um pouquinho mais forte do lado de cá, que é assim. Fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra bola. Vou usar fazendo umas manchas aqui assim, ó. Tá? Porque a luz, ela reflete em vários lugares da bola. Não é só de um lado.
Uma bola, observe no pinheirinho como é que fica as bolas. Às vezes tem luz em 2, 3 lugares. Então, quem dê luz aqui, ó. Neste lado de cá. Tá? E luz do lado de cá. Que é assim. E a luz do lado de cá. Então, observem que eu tô pintando as bolas de um lado e do outro, tá? Tô fazendo os contorninhos aqui, para que fique bem acabada. Então, aqui assim, ó, cuidar bem sempre os contornos, que fique bem retinho, que não fique nenhum espaço em branco, né? Então, tem que ficar bem espaço em branco. Eu vou usar um pouquinho da cor rústica, tá? Só para fazer esse contorninho aqui assim, ó. Porque o lado de cá fica um pouquinho mais forte, tá? Fica assim, ó. Pra ficar um pouquinho mais com destaque. Agora eu vou puxar assim, ó. Tá? Faço o contorno, mas eu não posso esquecer que eu tenho que misturar as duas tintas. Não posso deixar só um contorno seco. Observem que eu tô puxando aqui assim. E eu vou aproveitar do mesmo lado, tá? Fazendo a mesma coisa deste lado aqui de cima, perto da folha. Aqui, ó. Aqui assim. Aqui assim. Vou puxar para não deixar esse lado seco, né? Então, vou aproveitar essa cor que eu já vou com o pincel sujo dela e vou dar uma manchadinha aqui para ficar mais destacado. Observe, ó. Tô com o pincel seco, não tenho tinta, só com ele sujo quando eu usei aqui no lado de cá. Ó, daí fica assim. Eu só dou uma manchadinha só para puxar, tá? Vocês vão ver depois como vai ficar bem bacana essas cores quando fica assim desse jeito. Quando eu vou fazer o desenho, ainda vou fazer o enfeite aqui, né? Aqui nessas bolas de Natal, tá? Ainda não tá acabado, vou fazer o enfeite daqui. Vai ficar bem legal, tá, pessoal? Então, eu vou terminar agora fazendo os 2 raminhos que faltam aqui assim, ó, tá? Esses 2 raminhos que faltam aqui. E depois vamos terminar, então, a nossa casinha, certo? Então, vamos pintar agora, fazer umas árvores perto dessa casinha que está aqui, tá? Vou pegar o verde pântano. E com o verde pântano, então, vou pintar esses riscos que eu tenho aqui, ó. Tá? Que é os riscos das árvores. Depois, claro, eu vou ter que dar uma reforçada, porque eu vou pintar uns galhos por cima. Mas é só para fortalecer um pouquinho agora. Depois eu vou fazer melhor, tá? Aqui assim também, ó. Eu afastei um pouco a câmera para poder visualizar melhor o que eu vou fazer, tá? Então assim, então eu vou pegar agora, tô com outras cores aqui, estou com cinza lunar, tá? Umas cores que eu vou usar, o verde grama,
o verde pântano e o branco. Então, eu vou tentar, quando eu faço as árvores, eu já começo fazendo umas batidinhas nelas. Assim, ó. Tá? Então, vou misturando as cores entre o verde grama e o cinza lunar, certo? Então, vou carregar aqui um pouquinho dessas cores aqui, ó. Se observem, estou fazendo as batidinhas que é a grama. Vou botar um pouquinho também do verde pântano. Vai fortalecendo, né? Que assim, como se tivesse aqui uns arbustos. Aqui assim, ó. Então, vou fortalecendo as cores mais fortes aqui na parte de baixo. Tá? Assim. Vindo pra cá. Com o cinza lunar também, tirando grande parte. Depois eu vou fazer um bom acabamento com o branco. O branco vai me dar uma tonalidade também bem bonita em cima dessas cores. Em cima desse desenho aqui, né, que eu estou fazendo. Vou subindo um pouquinho, fazendo essas árvores aqui, esses galhos, essas folhas, esse jeito de pintura aqui, ó. Vocês vão observando. Só pego um pincel, eu estou com um pincel número 8, lixado. Eu só vou batendo assim, ó. Não faço muita coisa de diferente, tá? Com essas coisas aqui que eu tô usando aqui. Verde grama, cinza lunar. Eu vou subir um pouquinho mais para cima aqui desse meu desenho. Como é um desenho esse, mão livre, não tenho um risco dele, tá? Eu não tenho um risco. Eu tô fazendo aqui, eu só tenho os riscos que é os troncos, mas em si eu não tenho o risco de como fazer essas batidinhas. Então a gente vai fazendo, e aqui eu vou diminuindo bem fraquinho daí. Tá? Vou botar um pouquinho do branco para ajudar a diminuir, ficar mais fraquinho quando eu for botar. Assim. Mais fraco que assim. Tá? Então, depois eu vou completar com mais outras cores, tá? Eu já vou aproveitar, botar um pouquinho do verde pântano. Vocês vão ver que dá um realce um pouquinho mais forte. Depois vou botar o branco ainda. Mais perto do tronco, botando um pouquinho mais o branco, ou o verde pântano. Que assim, eu tiro na lajotinha para pegar só a beiradinha da tinta, tá? Depois eles dão uma batidinha aqui, é a lajota aqui. Oi, gente. Então, assim, ó, deu um problema na minha câmera, aí eu pintei essa parte de cá e eu não vi que não estava gravando. Então, só ficou marcada esta outra parte, tá? Então, como eu fiz essa parte aqui, eu fiz do lado de cá também, usando as mesmas cores que eu falei que eu estava usando. O verde grama, o cinza lunar, o verde pântano e o branco que eu vou usar depois, tá? E aí no final eu acrescentei um pouquinho esse amarelo canário. E eu acho que deu uma tonalidade bem legal nas nossas folhas dessas nossas árvores, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui agora, ó. Estou botando um pouquinho do amarelo canário, aqui assim, e ele está dando uma tonalidade bem legal, então, nessa nossa pintura, tá? Eu vou usar ainda um pouquinho mais o cinza lunar, para colocar aqui assim. Observe que eu vou passar um pouquinho por cima da casa aqui, para
até vou botar o verde pântano para dar essa tonalidade. Acho que tá por cima da casa um pouquinho, acho que fica bem bonito quando a gente coloca aqui assim, uns galhos meio por cima, assim, ó. Tá? Como eu falei, eu tô usando esse pincel aqui, ó. É um pincel lixado, número 8. E com ele eu vou só fazendo umas batidinhas assim, ó. Lá do lado de cá, que eu tô usando do lado de cá. Também nesse sentido de que, como as folhas estivessem vindo um pouquinho por cima da casa, tá? Então, eu tô deixando a minha pintura desse jeito, usando, então, essas cores, porque eu acho que fica legal, né? Usando assim. Aqui embaixo, eu vou usar o siena natural, o siena misturado com o siena natural e o branco, tá? E vou fazer, então, esse caminho que está aqui, ó. E vou fazer também o chão dele, tá? Tô usando, então, agora, por enquanto, essas cores. Vou usar um pouquinho o branquinho para fazer uns arremate aqui assim, ó, por cima, que eu acho que fica legal também, tá? Com esse, que assim, ó, dá um tom mais claro, né, nessas nossas árvores aqui, ó, assim, ó. Não tem problema, vocês podem botar no de vocês ali. Eu estava falando antes, achei que estava gravando e não estava, e eu disse assim, que isso aqui é tudo à mão livre, não tem um risco por baixo, que eu possa, eu só tinha as arvorezinhas, né, o tronco, nesse meu risco aqui. Eu não tinha essas folhas aqui que eu estou fazendo, é a mão livre. E a gente vai criando como a gente acha que vai ficar legal, tá? Observe que eu estou colocando um pouquinho do branco. Eu quero dar uma tonalidade um pouquinho mais clara aqui, assim, ó. Não precisa botar em todas as partes. Vou usar do lado de cá também, que é assim, ó, tá? Um pouquinho desse branco aqui, ó. Coloco com a mesma cor que tá aqui, para vocês observarem que eu tô usando, ó, aqui na casa também e aqui assim também. Ó, um pouquinho do branco e fazendo essas batidinhas. E essas batidinhas dá a impressão que a árvore tá com mais clarinha, né? Olha só. Tá? Não sei se no vídeo dá para perceber bem, mas aqui visualmente, presencial aqui, né, dá para visualizar bem como é que eu tô fazendo então essas batidinhas aqui com o branco, tá? Ficou bem legal aqui assim, certo? Então eu vou deixar assim, tá? E agora então eu vou fazer essa outra parte que tem aqui, que é o caminho, certo? Então, para fazer esse caminho, estou usando aqui o areia, assim, ó. Colocando aqui, né, nesse caminho, nessa estrada, certo? Fazendo todo esse fundo com o areia. Depois eu vou fazer as mesclas com o siena natural e o sépia. Então, observem. Estou usando areia para fazer aqui, então, essa estradinha aqui, ó, que vai até a porta da casa, tá? Já usando o siena natural, que é assim, ó. E já usando também o sépia. O sépia, ele dá uma tonalidade um pouquinho mais escura. Fica bem legal aqui assim, ó.
dando essa tonalidade mais assim de caminho, de lado, né? Assim, ó. Assim. E aqui então eu vou fazer com o verde grama, vou fazer o nosso chão, que é assim, ó. Com o verde grama, fazendo, mesclando, né, claro, com outras cores. Não vou precisar fazer toda essa parte, mas pelo menos um pouco. Depois eu mesclo com outras cores aqui assim, ó, na pontinha. Se fosse um gramado. Um pouquinho de sépia aqui também. Dá uma tonalidade um pouquinho mais forte aqui nessa nossa, essa parte aqui assim. Usar um pouquinho do diluente para poder mesclar melhor o nosso desenho. Aqui assim. Aqui assim também. Misturando com areia, tá? Assim. O verde grama. Observe que eu estou colocando aqui, né? Essas cores mais fariam parte assim de um gramado, tá? Mas estou mesclando com outras cores, assim. Vou meio finalizando por aqui, não quero fazer muito longo isso aqui. Aqui também não quero terminar num quadrado, eu não gosto quando as coisas terminam num quadrado. Eu acho que quanto mais irregular, melhor. Tá? Então, assim, ó. Mesma coisa esse chão aqui, ó. Não precisa ser todo ele da mesma cor, mas tem que ter umas cores mais fortes, né? Misturar um pouco as cores. Tá? Que é assim, ó. E aqui, quando tem essa pontinha, eu vou fazer um tom um pouquinho mais forte com o verde pântano, tá? Só para dar um realce de finalização, de acabamento, aqui assim, ó. Olha como dá um destaque bonito. Aqui assim. Né? Isso aqui faz parte, quando a gente faz o caminho, faz parte, dá para dar umas entradinhas assim, ó. Sempre quando as minhas alunas fazem esse tipo de pintura, que tem esses gramados, elas sempre apresentam um pouco de dificuldade. Mas eu acho que é porque falta um pouco de treino, né, gente? Aqui eu quero colocar um pouquinho mais de verde pântano aqui, assim. Isso. E vou usar o sépia para fazer um acabamento assim, tá? Pegando o areia já e depois o verde grama. Assim. Porque o que tem num lado eu tenho que ter também do outro lado, né, pessoal? Então, assim, ó. Mas é esse, e vocês observem que eu tô indo sempre na horizontal, né? Eu não faço circular assim, não. Eu tenho que ir sempre na horizontal. Tá? Assim. Vou vir até aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá, para vocês verem aqui assim, ó, como é que eu estou fazendo. Baixar um pouquinho aqui, talvez, a câmera, para poderem visualizar um pouquinho melhor. Colocando um pouquinho do pântano. Aqui
assim como eu coloquei do outro lado. E o verde grama que vai fazer esse acabamento aqui, ó. Assim. Fazendo aqui assim. Observe que eu estou fazendo um fechamento aqui, né? Nesse nosso desenho aqui, para não ficar no ar, tá, gente? Então aqui. E aqui eu vou colocar, então, para vocês verem, como se tivesse um pouquinho de árvores aqui no chão. Assim. Tá? Vou continuar aqui com o sépia, para dar esse acabamento aqui assim, ó. Como eu fiz do outro lado, aqui fazer da mesma forma. Um pouquinho do sépia. Pra não ficar tão forte, né? O areia, que é o que eu tava usando lá do outro lado também. Ele dá uma tondada um pouquinho mais clara. E com verde pântano, então, eu vou fazer o que eu fiz desse lado aqui, ó. Vou fazendo isso aqui, ó. Tá. Fica um pouquinho mais forte. Fica bem legal. Certo? Vou afastar um pouquinho para vocês verem o desenho no todo. Vou usar um pouquinho do branco, tá? Para dar uma claridade aqui nesse caminho. Assim, ó. Então, vou usar um pouquinho do branco, só para fazer umas luzes aqui nesse meu caminho aqui assim, ó. Para dar uma diferenciadinha, né? Uns cantinhos aqui assim, ó. Pouca coisa, só para ficar mais, dar um tom um pouquinho mais clarinho, tá? Não precisa fazer muito, só para dar um pouquinho mais claro esse nosso caminho aqui assim, ó. Pronto. Isso aí, gente. Então, finalizamos a nossa pintura, tá? Vou agora afastar. Vou colocar, agora com o stencil, eu vou colocar aqui para ver como é que ficou. Com o stencil eu vou fazer então os enfeites da nossa bola de Natal, certo? Então, vou afastar um pouquinho a câmera para vocês verem. Aqui, ó. Então, esse enfeite aqui, eu vou pegar esse stencil que eu tenho de estrelinha e vou colocar aqui assim, ó. Tá? Tenho várias estrelinhas aqui. Vou fazer a atravessadinha aqui, ó. E vou colocar, então, essas estrelas aqui. Vou fazer com o branco, tá? O branco, uma cor que no azul forte fica legal. O branco no azul forte fica bem interessante, tá? Então, vou colocar aqui assim. Vocês vão observar e vou colocar aqui assim, assim, ó. Batendo, né? Assim, ó. Fazendo com o stencil, então, aqui nessa nossa bola de Natal azul. E fica muito bonito, gente. Fica bem legal. Vocês vão observar depois como vai ficar legal. Tá? Olha que coisa mais linda que ficou essa nossa bola de Natal. Agora eu vou pegar um outro stencil.
Um outro stencil, esse stencil que tem umas estrelinhas aqui, ó, também muito bonito. É umas estrelas diferentes, né? Isso aqui, ó. E vou fazer também com a cor branca, fazer algumas batidinhas aqui, ó. Vocês vão observar como é que vai ficar aqui assim, ó. Tá? E aí eu vou, então, colocar assim, ó. Umas eu vou colocar toda. Tem uns furinhos aqui que também fica bonito, faz parte, ó, desse nosso aqui, ó. Aqui assim vou fazer um outro desenhozinho que eu tenho também. Aqui, ó, só metade. Tá? Olha, né? Vou fazer essa outra aqui também, pequenininha aqui, ó. Fazer só um pedaço. Não vou fazer toda para não ficar, para ver que tá de canto. Aqui, ó. Vou fazer as pintinhas aqui que tem. Fica bem legal. Ali assim. Só pra mostrar. E mais uma eu vou botar aqui no meio. Que é assim. Nessa aqui, ó. Tá? Ali. Ó. Muito legal. Vou só fazer mais uma pintinha aqui assim, ó. Botar mais uma aqui assim. Mais uma aqui assim. Ó. Então, nossos dois stencils que eu usei, então, muito bonito para essas bolas de Natal que foram feitas. Então, pessoal, vou afastar a câmera agora para você observar como ficou bonito esse nosso desenho. Deixa eu ver se consigo virar um pouco o pano. Tá? Então, observe. Bem legal, bem bonito. Modelo que eu criei. Claro, a gente se inspira em outros modelos, né? Mas o molde foi feito, né? E criado agora para este tempo de Natal. Certo, pessoal? Então, bora lá, misturando as tintas, não se esquecendo de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu. A gente quer chegar a 1000 inscritos, gente, vamos dar essa força pro canal, tá? E vamos apoiar o canal. Curtem, deixem o seu like, vão olhando esses vídeos, não é difícil de pintar, eu dou bem as dicas sempre. Então, bora lá, misturando as tintas.